Amém. Então hoje nós vamos falar sobre Jonatas, um exemplo de lealdade. Jonatas, ele foi totalmente diferente do seu pai. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Jonatas, ele foi guerreiro, cheio de coragem e determinação, humilde, cheio de fé e obediente a Deus. Olha que características tremendas. Ele era o primogênito de Saul. Portanto, ele ia ser o sucessor no trono. E o nome dele significa dado por Deus, presente de Deus. E se nós formos observar a história de Jonatas e de Davi, Jonatas não se tornaria amigo de Davi. Pelo contrário, tomaria muita distância de Davi. Jonatas, ele presenciou a vitória de Davi junto a Golias. E eu imagino que ele deve ter ficado fascinado com aquilo. Um pastor que pega uma funda e gira e acerta uma pedra e um gigante cai. Ali começou a admiração de Jonatas por Davi. E eles se tornaram grandes amigos. E o que aconteceu com Saul? Ele ficou com ciúmes. Com aquele caráter deturpado, totalmente diferente do seu filho. Acho que ele chegava para Jonatas e falava assim: presta atenção, sabe quem é aquele? Aquele lá é Davi. Houve uma batalha e eles venceram. E nessa deles vencerem, eles entraram na cidade. E aí as mulheres, né, alegres, felizes, foram cantar. E elas falaram: Saul derrotou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Opa! Quando Saul ouviu aquilo, acho que os ciúmes, a inveja, tudo aquilo de ruim que habitava nele, corroeu por dentro. Pera lá, como assim? Eu sou o rei. Então o melhor e o maior elogio teria que ser para mim. Mas foi para Davi. E olha só, na batalha contra Golias, todos passaram a admirar Davi. Todos. E a amizade entre Jonatas e Davi foi ali, aprovada por Deus. Vamos abrir lá em 1 Samuel 18, de 1 a 5. Diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia, com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Jonatas e Davi, eles eram semelhantes. Se nós olharmos a palavra, nós veremos que Jonatas havia participado de uma batalha também e derrotado os filisteus com bravura. Ele e o seu escudeiro. Quem já viu essa passagem de Jonatas derrotando os filisteus? Se você não teve contato, lê, para você ver, para você conseguir entender como que Jonatas e Davi eram parecidos, eram semelhantes.
E a mesma bravura com que Jonatas derrotou os filisteus, Davi derrotou o filisteu Golias, o gigante. E eles tinham uma semelhança muito próxima de simpatia, aptidão e parecer. O que fazia com que suas almas se unissem tão rapidamente, tão facilmente. Quando nós temos alguém, conhecemos alguém que é tão parecido conosco, a empatia é tão grande que você não quer largar aquela pessoa. Nossa, você fala um negócio, a pessoa completa a frase. Você começa uma coisa, a pessoa... Eu imagino que era assim com Davi e Jonatas. E aí isso foi crescendo entre eles. Isso foi crescendo. E Jonatas, ele perderia o trono para Davi. Interessante. Imagina que ele nasceu e cresceu sabendo que um dia iria herdar o trono. Mas ali, o seu melhor amigo, ali estava o sucessor do pai, não ele. Mas olha só, isso não importava para ele. Não importava para Jonatas. Pois ele não era mesquinho. Ele não era governado por um coração corrupto. Pelo contrário, ele era governado por Deus. E no seu coração existia amor pelos princípios da sabedoria e graça. Essa era a diferença. Essa era a diferença de Jonatas. Para Jonatas, Davi não era um rival. Era um amigo. Tamanha era a admiração de Jonatas, que ele deu a Davi a sua vestimenta. E olha só, eu gostaria que nós parássemos para pensar nesse ato de Jonatas. Esse despojar da roupa dele, esse despojar da capa dele, da armadura dele. Porque nós lemos aqui que ele deu a túnica, a espada, o arco, o cinturão. Então, Davi, vamos pensar lá em Davi. Por que será que Jonatas fez isso? Davi, meu povo, era um pastor de ovelha, que se nós formos ver na história, nem o pai dava crédito. Porque quando foi para ele ser ungido, o pai nem lembrou dele. E o profeta falou, mas você não tem mais um? Você não tem outro filho? E vinha outro filho, e vinha outro filho, e vinha outro filho, mas aí acabou. E o profeta ficou, mas peraí, Deus, ainda não é. E aí o pai lembra, tá, tem um lá perdido, lá pastoreando as ovelhas, então traz ele. E quando vem aquele ruivinho, devia ser magrelinho, né? Porque fala que ele não era assim, uau. Saul se destacava no meio da multidão. A palavra diz que Saul ficava daqui para cima, acima da população mediana. Então imagina aquele homem zarrão, o rei Saul. Mas aí, como Deus não vê estatura, mas vê coração, trouxe aquele magricela, ruivo, pastor de ovelha, e ungiu ele para ser sucessor de Saul. E olha só, é tão interessante isso, quando a gente para pensar nisso, porque naquela época, pastor era o quê? Nada. Tão nada, gente, que se vocês voltarem lá atrás, quando José traz a família dele para o Egito,
ele não conta para Faraó que eles eram pastores. Ó, boca fechada, boca de siri. Por quê? Era desonroso. Não tinha crédito. E Jonatas viu aquilo. Falou, pera lá. Davi estava lá vestido de pastor. Estava com um cajado, com uma funda. Falou, pera lá. Jonatas enxergou em Davi o coração nobre dele. Davi, ele tinha uma nobreza dada por Deus. E Jonatas enxergou isso. E o que ele fez? Vem cá, Davi. Tira essa roupa de pastor. Coloca essa roupa, minha roupa. Toma aqui a minha roupa. Quem era Jonatas? Um príncipe. Futuro rei. Toma aqui. Não só isso, tá aqui. Minha armadura. Meu cinturão, minha espada. Deixa de lado esse cajado. Hoje você se tornará um igual a mim. Foi isso que Jonatas fez ali com Davi. Estão entendendo a grandiosidade desse ato? Jonatas queria que o povo não visse mais aquele magricela pastor, mas sim aquele guerreiro que derrotou o Golias. Aquele que era igual a ele. E quando Jonatas dá a Davi as suas vestes, os seus equipamentos de combate, ele está tornando um simples pastor num cortesão e num soldado. É tão tremendo, porque aqui Jonatas ele demonstra que a sua admiração e amor por Davi é tanta, mas é tanta, que ele se despe. Ele se despe da sua própria roupa e da sua armadura e faz Davi um igual a ele, como se ele ali anunciasse o sucessor, anunciasse aquele que ia tomar o lugar no trono, que ia se assentar ao trono de Israel, como se ele profetizasse com aquele ato. Eis aqui, povo, o rei de Israel, aquele que tem as características para se sentar no trono. Não eu, mas ele. Foi isso que ele fez. Olha a nobreza. E isso me fez lembrar de uma pessoa. Jesus. Lá em Filipenses 2, abram lá. Filipenses 2, do 6 a 8, diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jonatas fez a mesma coisa que Jesus fez por nós. Jonatas e Jesus, príncipes, se esvaziaram, se despojaram da realeza. Jonatas fez isso pelo seu amigo Davi. E Jesus fez isso por todos nós. Só que Jesus, ele vai além. Ele vai além de Jonatas. Porque Jonatas, ele doou
a sua roupa, ele doou a sua armadura, sua espada. Mas Jonatas não vestiu a roupa de Davi. Não fala que ele colocou a roupa de pastor. Ele não segurou o cajado de pastor. Jesus sim. Jesus se despojou da glória e, como nós lemos aqui, se esvaziou de si mesmo e se tornou homem. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Morreu por nós. Morreu por nós. E sabe o que eu fico triste? É que essa passagem linda da amizade de Jonatas com Davi e essa grandeza desse ato que nos remete a Jesus é deturpada hoje por um grupo de pessoas. Vocês sabiam que é nessa passagem da amizade de Jonatas com Davi que os homossexuais, eu não sei nem como dizer, eu acho que eles viajam na maionese, vamos dizer assim, para não falar outro termo. É nessa passagem de Jonatas com Davi que os homossexuais se apegam para dizer que é lícito ser homossexual. Porque Jonatas e Davi tinham esse relacionamento homoafetivo. Olha que absurdo. Olha como que Satanás é nojento. Pega uma situação, uma amizade tão linda, tão maravilhosa, dada por Deus, e transforma em algo para se basear no homossexualismo, vamos dizer assim. Deturpando tudo. Mas claro que não, gente. Claro que Jonatas não era homossexual, muito menos Davi. Quantas esposas Davi teve? Não teve só uma, não. Ele ainda traiu as esposas. A esposa ainda. Será que o menino era fraco? Não. E Jonatas era pai. Ele tinha um filho. De um nome muito interessante. Mefibosete. E Jonatas tem um caráter irrepreensível. Não diz nada na palavra que Jonatas fez algo errado. E Jonatas sabia que a homossexualidade era abominável a Deus. E que qualquer um que praticasse isso estava condenado à morte. Olha só, abre lá em Levítico. Levítico 18, 22. E olha o que o livro da lei diz. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. 20:13 diz assim: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Então nós vemos que a relação homossexual é repugnante a Deus. E 1 Coríntios 6, 9 a 10 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas os homossexuais, eles têm que pegar alguma coisa para se basear. E aí eles se baseiam nesse relacionamento entre Jonatas e Davi. E olha só, Levítico, volta lá em Levítico. Levítico 18, 29. Todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Serão eliminados do meio do seu povo. Você acha então que Davi e Jonatas passariam desapercebidos na época? O povo cuidava tanto da lei. Vocês acham que eles passariam desapercebidos com relação a isso se eles realmente tivessem tido uma relação homoafetiva? Com certeza não. Vocês acham que se eles tivessem tido esse relacionamento, o Senhor permitiria que Davi sentasse no trono? O Senhor expôs o pecado de Davi com relação à mulher? E não permitiu que o filho nascesse? Ou melhor, nasceu e morreu? Não permitiu que esse filho permanecesse? Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então, tamanho engano esse dos homossexuais. Não que agora nós vamos tratá-los diferente. Não. Amamos a eles, mas não concordamos com a prática deles. E se preparem, meus irmãos, porque o tempo está caminhando para um dia em que nós não vamos poder falar disso. E aí, você tem que escolher. Você fala e vai preso e apanha e sei lá, sabe lá o que com você? Ou você faz de conta que, tudo bem. Não, quer pensar assim? Tudo bem, pode pensar. Não é verdade mesmo? Mas saiba que assim como Deus cobrou de Davi a conduta dele, também cobrará de nós a nossa conduta. E nós temos que estar firmes para sabermos defender aquilo que a gente acredita. E hoje você pode até pensar, não, jamais. Eu vou contra mesmo. Mas pense, Pedro andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus. Andou muitos anos com Jesus ali, 3 anos com Jesus. E na hora do aperto, o que ele fez? Não conheço. Não sou amigo dele. Não podemos brincar. Não podemos brincar. Glória a Deus que o Brasil, nós temos liberdade para falar, para nos expressar, para louvar o Senhor, para adorar a Deus. Mas a coisa já está se afunilando. Então, se aperceba disso.
Se de repente entrar agora ali um povo falando pra gente negar tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Se de repente vir e pegar o seu filho ou a sua filha, ou o seu esposo ou a sua esposa, fala, não, nega, diz aí que não tem problema nenhum ser homossexual, faz um casamento aqui de homossexuais, ou então você morre. Ou então eu mato o seu filho, sua filha, ou sua esposa. E aí? Mas se o mar não se abrir... A canção não tem isso. Mas saiba que se você tiver posicionamento, o mar não se abre, a fornalha não deixa de te queimar, sua empresa pode falir e tudo mais, ou você pode ser colocado à prova dessa forma. Saiba que se você manter a sua fidelidade para com Deus, você estará com Jesus. Amém? Não duvide disso. Não duvide disso. Não deixe os achismos, as modernidades, tudo que vem sendo lançado de sujeira, que a mídia traz, que nós ouvimos, não deixe isso contaminar a sua vida. E olha só, Jonatas, ele era um homem de coragem. Nós temos que ser assim, de coragem. Às vezes, eu sou meio doida. Às vezes, eu me imagino, que nem tô andando na rua, que agora mesmo fazendo programa. Às vezes, eu tô estudando ali a palavra e vem uma coisa assim para eu falar, falando, será que posso falar isso? Não posso. Se o Senhor trouxe no meu coração isso agora, e eu tô orando e pedindo para o Senhor para eu falar o que vem dele, não de mim, então eu tenho que falar isso, porque alguém deve estar precisando ouvir. Eu tenho que ter coragem. E eu não posso nem dizer que eu não falei, porque lá tudo é gravado. Qualquer coisa que eu falar está gravado lá. E aí eu paro e penso, se eu falar isso, se eu falar aquilo, se eu falar aquilo outro, tem que ter coragem. E nós precisamos ter coragem. E Jonatas, ele tinha coragem. Ele revelou-se um comandante de tropas, um herói e um homem de fé. Se você quiser ler, está lá em 1 Samuel 14:6. Jonatas também era um homem humilde. Mas antes de falarmos sobre a humildade de Jonatas, olha só. A coragem de Jonatas, ela não era só emocional e física. Ela tinha algo mais nessa coragem. Ele tinha uma grandeza espiritual. Se você ler ali o capítulo 14 de 1 Samuel, você vai ver o que eu estou falando. É a luta dele. É a fé dele, de ir somente com o seu escudeiro e invadir o acampamento dos filisteus. Essa ousadia, essa coragem. E essa coragem pode ser dada a nós também. Se você não tem essa ousadia, essa intrepidez, peça ao Senhor, Deus, me dá essa coragem. Olha, eu estou vendo uma situação lá na casa de alguém, dos meus parentes ou do meu vizinho, mas eu não estou tendo coragem para ir lá e de repente confrontar. Não confrontar de sair lá e chegar falando porque é assim, porque é assado, vai para o inferno. Não, mas chegar lá e falar com amor. Olha, meu querido, minha querida,
palavra diz assim, assim, assim. Ou então nem dizer nada, mas chegar lá e começar a se aproximar para que com o seu testemunho a pessoa possa prestar atenção em você e falar, opa, mas é diferente. Então eu quero assim também. Coragem. E outra característica de Jonatas, humildade. Ele reconheceu que Davi havia sido escolhido por Deus e que ele tinha característica para substituir Saul. Você pode achar isso lá em 1 Samuel 16:1. Ele reconheceu. Ele saiu de cena. Não, não sou eu o escolhido. O escolhido é você, Davi. Você é o escolhido. E, infelizmente, isso tem sido bem diferente nos nossos dias. O que nós temos visto nas igrejas hoje são irmãos que almejam posição, cargo do outro e puxa o tapete. Ah, tá em evidência? Pera lá. Fica aqui. Uma oração. Inveja branca. Faz errar. Faz não sei. Faz com que alguma coisa aconteça para que dê errado mesmo. Porque daí se der errado com fulano, tô aqui. Tô mentindo? Não tô mentindo, infelizmente. Tem muita gente de olho, com esse coração mesquinho, com esse coração de menino, infantil. Almeja o cargo da pessoa, quer a posição da pessoa, mas não vê quantas vezes essa pessoa paga o preço para estar ali. Ah, quero tanto ser sei lá eu o quê, na igreja. Mas não vê que essa pessoa jejua 3 vezes na semana, ou então come 3 vezes na semana e o resto ela jejua? Ou que essa pessoa acorda toda madrugada, 3 da manhã e vai orar e fica até 5, 6 da manhã orando? Mas quer o lugar dela. Jonatas não pensou dessa forma. Jonatas não ficou torcendo para que, não, vai lá, Davi, vai nessa batalha e agora tomara que os filisteus te dissipe lá e que você venha bem arrasado. Porque daí eu vou poder provar que você não é tão bom assim. Esse não era o coração de Jonatas. Jonatas, ele era leal. Jonatas foi leal em todas as ocasiões. Ele poderia ficar do lado do pai. Afinal de contas, era o pai dele. E por quantas vezes Saul tentou matar Davi? E ele poderia, não, vou ficar na minha, quieto, não sei de nada. Meu pai está tramando ali, não vou avisar Davi. E se ele morrer, ops, morreu. Mas Davi não. Jonatas não. Jonatas era fiel. Cada vez que ele sabia de algo que Saul estava tentando contra a vida de Davi, Jonatas dava um jeito de avisar. Ele dava um jeito de se arriscar e ir lá e falar, olha, Davi, sai daqui, vai para tal lugar, porque meu pai está vindo. Meu pai mandou assim, assim, assim para te pegar. E Davi escapava. Davi estava sempre um passo à frente de Saul. Por conta de quem? Jonatas. Jonatas, ele não aprovava a conduta do pai e ele não participava dos caprichos de Saul. 1 Samuel 19, 20,
capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 32, nos conta Jonatas avisando Davi dos perigos com relação a Saul. É tremendo. É tremendo ver tamanha lealdade. E 1 Samuel 20 tem uma despedida. 20, 41, 43 diz assim: Primeiro Samuel 20, 41 a 43. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Ali foi a despedida de Davi e Jonatas, porque mais à frente nós vamos ver que Jonatas morre em batalha, junto com o pai. E se não fosse a cabeça dura de Saul, eles poderiam ter lutado juntos e vencido. Jonatas é muito nobre. Ao invés de inveja e ciúme, ele se tornou o melhor amigo de Davi. E assim como Jonatas, nós precisamos ser assim. Precisamos ter essas características: coragem, humildade e lealdade. Nós temos que ser assim. Temos que ser corajosos, humildes, leais. Nós precisamos ter um coração igual ao de Jonatas. Não invejar. Não querer para si. O irmão está crescendo no Senhor, glória a Deus. Ore mais ainda por ele, sustente ele, apoie ele. Porque imagina se Jonatas tivesse tido um outro procedimento com Davi, de rivalidade, de inveja. Quem ia sofrer? O povo. O povo. Claro que Deus, Ele tem um plano e o plano dele não é frustrado. Mas quando há picuinhas dentro da igreja, quando há esses ciúmes, essa infantilidade, essa mesquinhez dentro da igreja, quem sofre? A igreja. A igreja sofre. E se a palavra diz que o Senhor não aceita a nossa oferta, se nós estivermos sem falar com o irmão, tivermos de bronca com o irmão, o que mais não é interrompido se o nosso coração tem esse sentimento? Então precisamos
buscar no Senhor, essa coragem de Jonatas para evangelizar, para discipular, para ir nos lugares aonde estão precisando da gente. Coragem para se colocar de joelho e interceder. Porque é preciso coragem para interceder. Por que eu digo isso? Porque se você entrar numa intercessão de qualquer jeito, você é arrebentado. Então você precisa ter coragem para interceder. Não, eu vou cumprir essa briga com você. Wagner, o que está precisando lá, meu querido? Ana tá assim assado. Vem cá. Tamo junto. Vou interceder por você. E aí, você acha que Satanás vai ficar feliz porque você é um com o seu irmão? E não virão retaliações sobre a sua vida ou qualquer outra coisa? Virão. Então você precisa ter coragem. Não só para evangelizar, não só para proclamar, não só para estar aqui da frente pregando ou cantando. Não, coragem para interceder. A igreja sem intercessão não é nada. Não é nada. E aonde estão os corajosos para interceder pelos projetos, pelos ministérios? Quantos ministérios nós temos para que precisam de cobertura espiritual, de cobertura de oração? Interessante que eu recebi um vídeo de uma missionária coreana e aquilo me doeu. Ela fala muita verdade ali. E ela fala assim, que nós somos um país maravilhoso porque a gente come banana e laranja a qualquer hora. E eles lá não são assim. Isso é no dia do aniversário ou num dia lá de festa. Nem todo mundo tem acesso a banana e laranja. E aí ela fala assim, só que há uma diferença no orar deles. Olha que lindo. Quando eles se colocam em oração, eles dobram o joelho para orar. A primeira coisa que eles oram é pela nação. Quem aqui, em primeiro lugar, ora pela nação? Ela disse que o povo ora pela nação, pelos governantes, pela nação, pelo país. E lá no final, ora pelos seus interesses. Eu confesso que eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha mesmo, porque falei, Deus, eu acho que eu oro pela nação, eu acho que eu oro pelos... Mas eu não oro assim. Primeiro é eu, minha família, meus amigos, meu isso, meu aquilo, ministério. Foi um tofe. Mas eu amo meu país. E eu quero ele mudado. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Coragem. E ela diz no vídeo dela que precisou 2 décadas para que eles mudassem de posição no ranking mundial. Hoje eles são uma potência e eles estão em 12º lugar no mundo. E o Brasil, onde que está? E a gente vê tanta corrupção, tanta coisa, mas a gente não tem coragem de tirar 5, 10 minutos para orar pelo país. E se for falar das outras características, a lealdade a Deus, faz um propósito? Não, vou todo dia acordar de manhã, primeira coisa que eu vou fazer é orar, ler a palavra, depois eu saio. Faz isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia já. Ai, não deu. O quinto já não faz também, aí no sexto lembro que vai lá e faz.
Cadê a lealdade? Não há. Não há. Viu como uma coisa mais profunda? Muito mais profundo. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê essas características, se ainda elas faltam em nós. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és tremendo e bendito. Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque podemos parar e atentar por essa pessoa que é Jonatas, ó Deus. Que por muitas vezes passa desapercebido na nossa vida e nós não paramos para perceber a grandiosidade que foi a vida dele. Lições que podemos tirar da vida dele que são preciosas para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nos revista com essa coragem. Nos dê essa humildade, Senhor, de nos despojar de nós mesmos, assim como o Senhor falou ali, através de Paulo. Não considerarmos ser alguma coisa, termos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo, de nos despojarmos de nós mesmos, Senhor, de nos esvaziarmos. Oh Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, na nossa vida, prescruta o nosso coração e vai transformando, vai mudando, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti, Pai. Por favor, meu Deus, dá-nos coragem. Deus, nos dê lealdade para contigo, para com os nossos de casa, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos pegar essa vida de Jonatas, Senhor, e buscar saber mais sobre ela, para que nós possamos ser assim também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai transformando as nossas vidas, Senhor. Que a nossa vida, que o nosso eu, possa ter um caráter assim, agradável a Ti. Que nós venhamos a ser moldados, Senhor, pela Tua palavra. E que quando nós formos provados, Senhor, porque nós sabemos que vai haver isso, não seja palha, não seja prata, mas seja ouro, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro por mim, pelos meus irmãos, Senhor. Que nós, quando formos provados ali, o nosso caráter seja assim de ouro, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E que assim como o Senhor se alegrou na vida de Davi, na vida de Jonatas, na vida de tantos outros, o Senhor possa se alegrar também com a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém.